Então, começamos, né? Começamos nosso estudo em Malaquias. Deixa eu lembrar uma coisa, porque o que, que acontece hoje, no dia 1º de maio de 2025? O que, que acontece? Nós estamos, quem está acompanhando a televisão, os noticiários, né? O Papa morreu, tá? Aqui, tá? Mesmo porque, se você for, nós conversamos já na outra aula, o que que acontece? Esse Malaquias, nem pode ser que nem seja uma pessoa, seja um título dele, ok? Então, mas tem um santo da Igreja Católica que é São Malaquias. E ele disse que o 17º Papa ia ser o anticristo ou o ajudante do anticristo. Então, por isso que está todo mundo falando agora, porque o Papa morreu, e esse próximo que vai ser é o 17º, tá? Então, você vai ouvir que São Malaquias está falando tudo, mas não é o mesmo, tá? Não é o mesmo, certo? Vamos ter isso na cabeça. E quem gosta de saber, né? Quem estudou o Apocalipse, quem vai acompanhando as notícias, é até interessante ver o que é que esse santo fala, tá? Ele fez uma previsão, ele era um profeta, disse que ele acertou um monte de coisas sobre o fim do mundo, e ele disse que ia começar a tribulação e o falso profeta seria o 17º Papa. Como esse morreu, já teve o funeral dele, agora vai ter os conclaves para eleger o próximo, tá? Então, mas não, eu tinha que falar isso porque às vezes a gente confunde, né? O São Malaquias com Malaquias, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que acontece? Esse profeta, o Malaquias, ele fala, tudo é como o Senhor falando, né? E o tema central da mensagem dele é a infidelidade, certo? Então, nós vimos no começo, capítulo 1 e 2, como que está acontecendo. Malaquias fala para o povo que voltou para Jerusalém. Então, teoricamente, como a nossa Bíblia ela é organizada por temas, então, o que, que acontece? Dani, Esdras e Neemias é que são contemporâneos de Malaquias, tá? Então, Malaquias, primeiro, Neemias levou o povo de novo, reconstruiu os muros, levou o povo de novo para Jerusalém. Esdras era o profeta, era o sacerdote, Esdras veio, então nós vamos ver depois o que ele falou, e aí esse Malaquias está dando a orientação para esse povo que estava voltando, tá? Para Israel. Então, o que, que acontece aqui? No capítulo 2, nós já vimos o começo, né? Eu parei exatamente porque mudava muito o tema. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 2, a partir do versículo 10 e depois até o capítulo 4 ou 6. Se não der tempo, nós vamos dividir em 2 estudos, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: com que o profeta compara a infidelidade no templo? Aqui nós temos os versículos de 10 a 16, que eu não vou ler ele todo, porque nós vamos falar um versículo por vez já, tá? Então, o que acontece? Malaquias começa falando no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Toda vez que Pai é com letra maiúscula, é Deus, tá? Senhor, quando é Deus, é com S maiúsculo. Quando é o Senhor de patrão, é com letra minúscula. No vinculado a Deus e a Trindade, a Jesus. Se a letra é minúscula, é qualquer, tipo, um Deus com a letra pequena, pode ser os deuses dos gregos, é assim que funciona, tá? Então ele fala assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Tá? Então, ele já começa a dar dura aqui. E com o que o profeta compara a infidelidade no templo? Ele compara com a infidelidade que nós temos no núcleo familiar, tá?
Qual a consequência da infidelidade de Judá? O texto diz o seguinte: Judá, que é uma das tribos, tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que representa ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele está mesclando o matrimônio, o casamento, a sua vida com seu pai, a sua herança com a fidelidade no templo, tá? Então, a consequência da infidelidade que ele está falando aqui de Judá é que o Senhor eliminará aqui das tendas de Jacó. O que ele está falando? É do povo. Tá? E o Senhor vai eliminar das tendas do povo o homem que fizer tal coisa, certo? Que é profanar o santuário do Senhor. Então, vamos depois voltar agora para o Apocalipse. O que acontece com o anticristo? O anticristo, ele vai reinar 7 anos e meio com perfeita paz. E os judeus vão achar que ele é o Messias. Quando que os judeus vão descobrir que ele não é o Messias? Porque depois de 3 anos e meio, ele vai profanar o santuário. Então, você acha que ele vai queimar um porco dentro do santuário? Ele vai profanar de alguma maneira. Só aí que vai cair a ficha do judeu que o anticristo não é o Messias, tá? Então, aquele negócio, aquela correria, vai ser tudo porque a judeusada vai descobrir. Então, o que o Senhor está falando? Quem cometer a infidelidade, o Senhor eliminará das tendas de Jacó. Quer dizer, vai tirar do meio do povo. Então, você coloca, aqui são os salvos, os que vão, o povo eleito, tá? Pergunta 3. Qual a gravidade de fazer pactos perante o Senhor e depois quebrá-los? Olha isso. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Olha isso. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, vamos lá. O que isso aqui quer dizer? Qual a gravidade? A gravidade era o quê? Que o povo ia lá, fazia uma ceninha, lembra que nós estudamos semana passada? De oferta impura, animal de qualquer jeito para ser oferecido de sacrifício. Então, aqui ele começa a falar do casamento. Então, o que acontece? Vamos só explicar uma coisa. Jesus disse o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa, ok? Tá. Então, como é que tem divórcio no mundo? Porque não foi Deus que uniu. Isso não é um mandamento, é uma consequência. Por quê? Gente, eu posso falar isso de experiência, infelizmente. Muitos dos casamentos não foi Deus que uniu. Você casou porque para fugir da casa do pai, você casou porque você queria ter um filho, você casou porque você queria ter uma família. Existem muitas razões para as pessoas terem casado, certo? Então, esses casamentos é que não vão para frente. Agora, quando Deus une, o homem não separa. Então, isso não, vamos tirar da cabeça que isso é um mandamento. Isso não é um mandamento, é uma conclusão. O que Deus uniu, ninguém consegue separar, porque foi Deus que uniu, tá? Mas aqui ele começa a falar do seguinte, gente, ele está falando lá no Antigo Testamento, tá? 400 anos antes de Jesus nascer. Então, o que acontece aqui? Por que o Senhor não aceita e não olha para a oferta? Aí ele vai falar, porque você teve uma aliança com a sua mulher da mocidade e você fosse desleal. Desleal. Sendo ela a tua companheira, isso aqui está falando do adultério, da imundícia que põe dentro do relacionamento matrimonial, e ele está falando sobre, fazendo um paralelo com o serviço que você presta no altar para Deus, tá? Ok. Por que Deus compara a infidelidade no templo? Olha o que o versículo 15 diz. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai vós mesmos, ninguém seja infiel com a mulher da tua mocidade.
Por que aqui está falando de homem? Porque naquela época, gente, mulher não era contada para nada, tá? O homem que decidia. Então, nós vamos ver que Jesus fala assim, sobre o divórcio. Por causa da vossa maldade é que acontece. O marido casou com a mulher, achou lá uma bonitinha, casou com ela. Só que aí ele resolve ter uma outra que é mais bonitinha ainda. Aí ele fala o quê? Você não me serve. E os motivos eram os mais assim: você queimou o feijão, não serve para ser mais esposa. Então ficava, a mulher virava um traste dentro da casa, porque a mulher repudiada, quer dizer, a que foi mandada embora, era uma vergonha, e ele casava com outra. Porque, então, o que Jesus fala? Para não acontecer isso, dá a carta de divórcio. Dá a carta de divórcio, não deixa a mulher ser. Porque, gente, Jesus foi o cara que mais encheu a bola da mulherada, ele se preocupou com o papel da mulher. E olha em que ano que Jesus viveu. Então, ele via uma hipocrisia, sabe? Então, por qualquer coisa, o marido descartava a mulher, ou então deixava lá dentro da casa, mesmo para segundo, terceiro plano, porque arrumou uma mais novinha, mais bonitinha. Então, o que ele está falando? Não seja infiel com a mulher da tua mocidade. Então, diz assim: o Deus de Israel odeia o repúdio. Está no versículo 16, tá? Porque a palavra aqui, as palavras duras e diretas. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ó, já faz 5 versículos que ele está falando sobre a infidelidade, tá? Então, o que acontece aqui? Em que situação qual a situação em que é permitido o divórcio? Adultério e violência, tá? E infidelidade. Aqui o profeta está falando e Jesus fala mais para frente isso, tá bom? É para ficar casando e separando? Não. Todo divórcio é um fracasso. Não tem que ser assim. Por isso, pensa antes de casar. Pensa antes, tá? Para ver se é Deus mesmo que está unindo, ou porque ele é bonitinho, todas querem ele. Então, ele olhou para mim, eu vou ficar com ele porque eu sou a linda, tá? Gente, isso passa na cabeça de todas nós e já passou quando nós éramos adolescentes, tá? Então, aqui o papo é mais sério. Então, o profeta está falando sobre a infidelidade, ele faz o paralelo, tá? Bom, a pergunta 6 diz o seguinte: qual é o erro de compreensão da bondade de Deus? Prepara, lambada, hein? Enfadais, essa palavra quer dizer cansar, tá? Deixar monótono. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e esse é aquele que se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Quer dizer, não dá bola porque o que Deus está fazendo. Tá? Então, eu posso fazer isso que tá tudo bem. Porque se eu fizer o mal, Deus depois, no final, ele é amor, pega e diz, e releva tudo. Você vai falar que isso acontecia naquela época? Hoje ainda nós vemos igrejas que pregam o evangelho só da graça, que é o quê? Pode fazer o que você quiser e no final das contas tudo dá certo. Não dá. Porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é justo. Deus não se alegra com a iniquidade. E aqui ele está falando que Deus não se alegra com a infidelidade. E o que é? Eu vou lá, eu prego, eu dou muita oferta, porque eu prego, porque eu choro, eu me descabelo. Então, Deus não está olhando para isso. Aqui está falando, o Senhor se enfada com essas suas palavras. Tá? Que fala, adorando, Deus é o Senhor da minha vida, e vai saber o que é que faz em casa. Tem uma história muito interessante, que eu nem sei se é verdade ou não, mas cabe bem, que o filho chega para o pai e fala assim: pai, vamos morar na igreja? Aí o pai falou: uai, por quê? Porque lá na igreja você é tão legal. E aí? E aí, né? Vamos lá. Onde está o Deus do juízo? Gente, é o que pergunta aqui, ó. Qualquer um que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, tá? Bom, pergunta 7.
a quem o profeta está se referindo nos versos de 1 a 3. Olha aqui. Aqui nós vamos ver que ele começa: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Isso aqui já é da outra vinda, tá? É a vinda que Jesus vai voltar. Quem poderá suportar e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives, como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. De quem que o profeta está falando aqui? Da segunda vinda de Jesus. Que ele vai vir como anjo, e ele vai vir, aqui ele está falando, ele vai vir como derreter, purificar o ouro e a prata. Então, é assim, Jesus hoje, ele é o nosso advogado. Jesus, quando vier, ele vai vir como juiz. Já parou para pensar nisso? Eu vou deixar para o final do tempo. Então, no final do tempo, você não vai ter advogado, porque ele vai ser juiz. Tá? Então, é muito pesado esse texto para a gente levar uma vida no Evangelho de oba-oba e tanto faz. Tá? Vamos lá, pergunta 8. Qual a época em que o profeta se refere? Vamos lá. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém, que aqui ele está falando do povo, será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós e a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É Deus. Então, Jesus vai vir aqui, em que época ele está falando? Na hora da peneira. Olha só que interessante. Aqui, não, olha o pecado, os pecados relacionados aqui. E ele vai ser testemunha contra feiticeiros. Mas na igreja não tem feiticeiro. Gente, você já ouviu falar que, gente, aquela é profeta, eu vou atrás dela. Isso é cartomante gospel. Tem dentro da igreja aquele povo que tem o dom da adivinhação, tá? E sai falando e fica dentro da igreja, veste uma roupinha de profeta e fala e destrói com a vida de muitas pessoas, tá? Bom, feiticeiro contra os adúlteros. Quando se fala adúltero, não é só adúltero de casamento. Você quer ver? Quando começou a gasolina no Brasil ter etanol, começou a ter posto de gasolina que vendia a gasolina mais barata. Essa gasolina era com coisas impuras, então era gasolina adulterada. Então, quando fala o adúltero, é quando trai o casamento, é quando trai o altar de sacrifício, é quem torna sujo qualquer coisa, tá? Então, esses vai ser o quê? Ele vai ser testemunha feroz contra os adúlteros. Contra os que juram falsamente. Nossa, gente, vem cá. Aqui está falando que Jesus vai vir descer o facão. Para quem? Quem jura falsamente. Tá assim de gente que jura falsamente. A gente precisa aprender. O brasileiro tem muito isso. Para não ser desagradável com o outro, vamos lá na minha casa? Eu vou sim. E depois não vai, mas você já sabe que você não vai. Você está jurando falsamente, você está falando mentira. Então, é mais fácil você falar, não sei. Se for possível, eu irei. Porque você não está mentindo. Isso é sabedoria. Por quê? Muitas coisas nós cometemos com a nossa boca. Com a nossa boca, nós estamos tecendo o nosso futuro, tá? E vai achar que isso não tem problema, chegar lá no final, tudo dá certo? Aqui, o profeta está falando que não. Vamos lá. Que juram falsamente. E contra os que fraudam o salário do jornaleiro. O que é? O jornaleiro é o salário mais barato que tinha, né? Mais baixo. Então, isso quer dizer o quê? Passar a perna. Passar a perna em quem ganha pouco. Nós estamos vendo agora no nosso Brasil, na data de hoje, um escândalo saindo de aposentadoria, né? Tirando dinheiro dos aposentados e colocando como de
como é que chama? Grupo de trabalhadores, grupo de. Estão colocando lá, né? Então, por exemplo, tem um que foi. Eu vi esse vídeo que o cara mora numa cidade que não tem nada de mar, tá? Sindicato. E ele tem um desconto do sindicato da pesca na aposentadoria dele. Então, o que, que é isso? Tirar dinheiro daquele que ganha pouco. Gente, aqui, ó, o salário do jornaleiro defraudam. Oprimem a viúva e o órfão, porque a obrigação da igreja é sustentar a viúva, ainda mais nessa época, a mulher não podia trabalhar. Então, as viúvas e os órfãos viviam do templo. Então, quem oprime a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro, não me temem. Quer dizer, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é não ter medo. Não é não ter medo. Temer ao Senhor é ter respeito. Então, esse temor não é medo, é aquele que não respeita. Então, nós temos que ser tementes a Deus. O que, que é? Respeitar a Deus nas nossas atitudes e na nossa boca também, né? Porque a gente morre pela boca também. Vamos lá, pergunta 9. Como será essa segunda vinda? Quem já estudou Apocalipse, Mateus 25, 24, 25, tá lá. O que, que vai acontecer? Deus vai encerrar esse ciclo, vai mandar Jesus descendo com uma peneira, com uma balança e vai fazer justiça. Então, a segunda vinda de Cristo, ó, estude o Apocalipse. Se você não tem paciência, eu tenho lá no canal do YouTube, tem um estudo lá explicado do Apocalipse. Nós vamos ver que a igreja é arrebatada no quarto. Com o facão, tá? O cinto, você usa a analogia que você quiser. Então, a segunda vinda vai ser para juízo. Para juízo. Então, a segunda vinda vai ser para juízo. E quem é que vai ser? Os que não foram arrebatados. Tá? Tanto que diz que a igreja vai se encontrar com Jesus no céu e depois ele vem e a igreja vem atrás. Então, esses não vão ser julgados, os que forem arrebatados, tá? E quem é que vai ser arrebatado? Aquele que receber a Jesus como único intercessor entre Deus e o homem, tá? Pergunta 10. Deus afirma que há descumprimento e fraudes no templo. Quais são? Quais são as fraudes do templo? Olha o que Deus fala aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus falando que ele é o mesmo, que ele é perene, que ele é eterno e ele não muda. E aí vem versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Agora vamos naquele versículo que todo crente tem que saber de cor, tá? Vamos lá. E como se pode roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vamos parar e falar aqui sobre os dízimos. Dízimo, fidelidade do dízimo causa suficiência. Tem até um estudo inteiro sobre isso, mas eu não vou fazer, eu vou rabiscar aqui com vocês, tá? Dízimo foi instituído, a palavra dízimo é 10%. Primícia é o quê? O seu primeiro salário, é um voto que você faz. O primogênito do seu animal, a primeira colheita, isso a primícia é adoração. Dízimo é obrigação. Então, você tem que saber que você tem que descontar o dízimo assim que você recebe. E os descontos é depois. Esse negócio de deixar o dízimo para pagar com o resto que sobrou, isso é roubo. E aqui Jesus está falando, tá? O profeta está falando. Bom, aí nós temos a oferta. Oferta é o a mais que você entrega.
Então, diz para você não ofertar com tristeza, você tem que ofertar com alegria. O dízimo não fala nisso, então você pode até estar reclamando, mas seja fiel, tá? Ok. Dízimo você não paga, você devolve, isso aí já está bem resolvido. Oferta. Oferta é adoração, tá? E semente? Vamos falar aqui na oferta. Na oferta é adoração ao Senhor, mesmo que você está ajudando outra pessoa. Isso também é oferta. Quando você dá, não esperando o retorno, certo? A palavra, eu acho muito feia e muito pesada a palavra esmola. Mas a esmola é o quê? É um dinheiro que você dá, uma ajuda que você dá para uma pessoa tão necessitada e que ela não pode te retribuir, tá? Ok. E tudo isso é oferta. E aí nós temos a semente. A semente é o que multiplica. Então, a semente é o quê? Você vai entregar a semente numa terra que dá. Por um, 10 por um, 1000 por um, tá? Tudo isso, tudo muito bem explicado, tá? Então, você tem que saber o seguinte: aonde você está semeando? Você vai semear numa terra que dá. Então, você vai semear na vida de uma pessoa que faz uma obra, um missionário. Isso é uma semente. Você vai semear aonde você se alimenta. Você vai semear naquele, tipo, uma pessoa que faz um trabalho com criança e você vai ajudar um orfanato, tudo isso é semente. É o que vai ter retorno, tá? Oferta, você entrega sem ter retorno, sem esperar retorno, que você pode tanto ofertar a Deus como a esmola para alguém que precisa. Dízimo é devolvendo, tá? É dízimo, é devolvendo. Então, temos que ter isso bem marcado na nossa cabeça. E aqui, o que, que Deus está falando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. É o quê? Aquilo que nós estudamos semana passada, de levar animal, né? Porque Deus sabe a sinceridade do seu coração, Ele sabe o quanto você tem. E aí nós vemos o quê? A oferta da viúva pobre. Ela tinha 2 moedinhas e Jesus falou: a história dessa mulher vai ser contada por toda a eternidade e ela deu 2 moedinhas, que é o que tinha. Você acha que acabou o dinheiro na casa dela? Você acha que acabou a sobrevivência dela? Não, porque Deus conhece o seu. E sabe o que acontece? A gente é tão hipócrita que muitas vezes você está vendo o que, que o outro está fazendo para você fazer igual. Deus sabe o quanto você tem, o desejo do seu coração, a sua obrigação. Tudo isso é entre você e Deus. E se você pode estar até dando um montão de dinheiro, mas se a intenção for errada, você vai ser amaldiçoado, porque você deu menos, você roubou ao Senhor, tá? Os dízimos e ofertas, aqui ele vai falar lá. Próxima pergunta, 12. Aonde temos que entregar os dízimos e ofertas? Olha isso aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ai, mas o meu pastor, ele rouba. Problema dele com Deus. Você não tem que se meter nisso aí. O seu papo é com Deus. Ai, eu tenho que levar o dízimo, mas eu vou comprar uma Bíblia para a igreja, porque a igreja está precisando, então eu não vou dar para o pastor, porque o pastor rouba, então eu vou comprar uma coisa para a igreja. Está errado. Quem tem que decidir é a liderança da igreja. Ai, mas e se ele não fizer? Ele que vai responder para Deus. Você fez a sua parte. Nós temos que ter isso dentro da cabeça. Porque nós temos muitas igrejas hoje em dia que depenam a congregação, aí você já se coloca de não entregar. Essa história do dízimo, da suficiência, é Deus quem sabe. E eu lembro que o meu pai dizia, já comentei aqui, era assim: 1000 não dá, 900 sobra. E eu cresci nisso. Eu tenho experiência hoje na minha vida. A Rebeca, minha filha, tem experiência também de criança, tá? Que o negócio, a conta funciona assim. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Você não gosta de ir na igreja e sentar lá no ar-condicionado, na cadeira bonitinha, com água, luz? Isso tem um custo. Ah, mas se todo mundo der o dinheiro, dá para fazer tudo mais. Você não tem nada a ver com isso. Que o seu papo é com Deus, não é com o pastor da igreja, tá? Ponto. Então, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento
Provai-me nisso, se o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A única coisa que você pode provar o Senhor é nos dízimos e nas ofertas. Se ele fala que você pode provar, é porque ele vai te responder. E ele fala: abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Sabe o que acontece? Ok, você dizimou. Deus não vai abrir a janela do céu e cair dinheiro na sua cara, tá? Espera, vou te contar que isso não vai acontecer. Você não vai gastar com um médico. Uma coisa que você comprou, você não vai precisar comprar de novo porque rendeu. Porque de repente você conseguiu um desconto numa outra coisa, eu sei lá. Deus vai mostrar as bênçãos sem medida. Então, isso aqui, se nós pegássemos só esse versículo 10 aqui, dava para a gente estudar um montão. Como somos todas que fomos criadas na igreja ou já estamos no evangelho há muito tempo, você já fez esse pacto. Se não fez, eu te convido a testar e depois contar aqui o que é que aconteceu. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande na sua vida para você aprender, tá? Ok. Continuando a fidelidade, pergunta 13. Qual a consequência da fidelidade? Versículos 11 e 12. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Olha aqui, naquela época o pessoal plantava, né? A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ele já está dizendo o que é que ele vai fazer quando abrir a janela do céu. Versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Provai-me nisto. Eu convido vocês para fazer uma prova com Deus. Ai, vou ter um monte de testemunho depois, amo. Pergunta 14. Qual a outra maneira de ofender a Deus? Bom, a primeira maneira é o quê? Infidelidade no templo, roubar os dízimos e as ofertas. Agora, qual a outra maneira? Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado temos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto durante o dia, durante o Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Você vai começar com mimimi. Ai, você começa a questionar e dizer que é inútil servir a Deus. Quantas vezes nós. Para que eu vou servir? Para que eu sou fiel, sendo que o infiel prospera, tá? Pergunta 15. O que se passa com os que temem ao Senhor? Então, temia é respeitar, tá? Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que se passa com os que temem ao Senhor? Deus vai preservar, Deus vai honrar. Deus vai aqui fala, vou fazer um memorial escrito diante o seu nome diante dos que o temem. E o Senhor vai poupar, como ele poupa um filho, porque nós estamos falando de Deus, Deus com D maiúsculo, do Senhor dos Exércitos. Nós não estamos falando com um líderzinho e que um deusinho meia boca. Não.
Não, você tem que saber que mesmo que você está passando por aperreio, Deus está cuidando de você. Às vezes Deus está tratando de você. Manter a fidelidade. Essa história de fidelidade. Aí eu sou fiel. Olha o que eu já ouvi. Não, não, não. Olha o que eu já ouvi. Ah, então, mas eu ganho pouco, então eu vou dizimar pouco, tudo bem. Aí você recebe uma promoção, você vai ganhar 10.000 no mês. Ah, mas eu não vou dar 1.000, é muito. Gente, 10% é tudo 10%. Ah, mas agora eu estou ganhando muito, não precisa, a igreja não precisa disso. Ah, eu não dou dízimo, eu faço obra de caridade. Ok, você pode, isso é oferta. Se você não entregar o dízimo, o que você der além não justifica, porque isso é oferta. Ai, mas o Velho Testamento é duro. Ok, vai lá com Jesus, que falou para o jovem rico o quê? Vai e vende tudo que tem. Oh, então é melhor ficar na lei, né? É melhor ficar na lei, que era só 10%. Bom, e aí o que ele está falando? Os que temem, os que são fiéis, eu vou guardar você, vou fazer um memorial. E diz, vou poupar como um filho para Pergunta 16. No dia final, o que vai passar com os perversos? Olha só. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O perverso vai ser queimado na fornalha. Em que dia? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A segunda volta de Cristo. Então, o que vai passar com os perversos? Agora, o que vai passar com os que temem ao Senhor? Ó, o outro. Mas para vós outros que temeis, aqui não é temer, é respeitar o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza embaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Aqui, quem é que vai virar cinza? Os perversos que foram queimados lá em cima vão virar cinza para a gente embaixo, tá? Qual a última profecia? Olha isso. Ai, gente, muito lindo isso aqui. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi no Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem é o profeta Elias que ia vir? João Batista. Que João Batista tinha o mesmo espírito de profeta do Elias. Então, ele vai vir para avisar que o dia terrível vai chegar. Então, ele vai avisar e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra da maldição. O que está acontecendo? O que ele está falando aqui? A primeira vez. E hoje ele está como nosso advogado. Mas vai ter o dia que o profeta falou aqui, que ele vai vir botar ordem na casa. E aí ele vai saber a sinceridade. De hoje. Fidelidade é uma ação ou é um estilo de vida? O que é fidelidade para você? Uma pessoa fiel, ela é fiel em todas as áreas. Uma pessoa é que nem mentir. Quem tem o hábito de mentir, vai mentir em todos os assuntos. E fidelidade também. Então, fidelidade na sua vida é uma ação ou é um estilo de vida? Mesmo quando não seja vantajoso no primeiro momento para você.
Muitas vezes vêm as propostas, as ofertas para testar o seu nível de fidelidade, tá? Aí vem, como você pode ser fiel quando você conhece as regras? Nós conhecemos as regras? Nós sim, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, então nós estamos interessados em conhecer as regras, tá? E aí a última pergunta que é para martelar na cabeça de vocês por 7 dias, tá? Aonde eu preciso melhorar a minha fidelidade? Você está sendo fiel? Uma pessoa fiel, ela não promete em falso. Ela não fala uma coisa só para agradar. Isso com os outros, mas com Deus também. Aí vai num culto de adoração, aquele cultão, né? Oh, glória, o Espírito do Senhor descendo, a glória do Senhor invadindo a igreja. Fala, ai, Senhor, eu vou fazer um propósito lá de oração e vamos orar todos os dias. Você fala tudo isso, no dia seguinte você não faz, né? Nós temos um grupo de oração que tem o relógio de oração. Aí eu ponho lá, aí eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. Você ora 1, 2, o 3, você já esqueceu? Você não foi fiel. Isso é uma característica sua que precisa ser tratada. Então, é assim, acontece muito quando você tem filho pequeno. Para calar a boca do menininho, você fala assim, na volta a gente compra. É ou não é? Na volta a gente compra. Você vai comprar? Você pretende? Não, você está sendo infiel à sua palavra. Então, filho, acho que não vai dar. Vamos ver se eu vou ter dinheiro para isso. Mas na volta a gente compra, tá? Aonde você está sendo infiel na sua vida hoje? Só de preparar esse estudo, eu já descobri umas coisas minhas. Que ainda bem, né? Que ainda está tempo de consertar. Então, fidelidade é um estilo de vida. Ai, porque eu vou para sempre tomar conta desse departamento da minha igreja. Ok. 2 dias você já passou a bola, né? A Rê trabalha com as crianças da igreja, um domingo sim ou não. E ela, gente, precisa ver. E ela é dedicada, que às vezes chamam ela para cobrir a vaga de alguém. E se ela não vai poder, ela vai, avisa, troca antes para fazer. Então, como que é a sua vida de integridade com o Senhor? Você está roubando ao Senhor nos seus dízimos e as ofertas? Você está fazendo oba-oba da sua oferta no templo? Tá? E Deus sabe que a intenção é só se mostrar para o outro. Você está entregando menos do seu dízimo porque você acha que é demais? Deus sabe. E nós não estamos aqui para servir ao homem, nós estamos para servir a Deus. E Deus é onisciente, ele conhece a sinceridade do seu coração. E ele conhece até que ponto você vai ser fiel a ele. Então, vamos pegar depois, Malaquias, e vamos depois pegar e ler e anotar o que nós aprendemos nesse livro. Gente, são 4 capítulos curtinhos, dá para você fazer numa batida só. E a pergunta que eu tenho hoje, aonde eu preciso melhorar a minha fidelidade? E com isso a gente termina o estudo daqui. Convido você a parar e a se pegar no YouTube e assistir o 1 de novo e pegar o 1 e o 2 direto que você vai ver. Grandes coisas o Senhor tem prometido para os seus filhos. Olha tudo que ele falou, vai ser um memorial. Ele vai exaltar aquele que é fiel, não é aquele que é santo. Apocalipse lá. Ser santo até a morte, dar-te a coroa da vida? Não. Ser perfeito? Não. Seja fiel. E dar-te-ei a coroa da vida. E assim, com um textinho de Apocalipse, a gente termina o dia de hoje. Beijos para vocês, até a semana que vem.